Parametrização de elipse. Parametrização é uma nova forma de representar funções. Isso aqui tem muito a ver com vetores, tá? É uma função vetorial. Para você passar em cálculo de primeira, entenda que pode cair limites derivados integrais de vetores. Existem as funções vetoriais. Quando você fala sobre uma função vetorial, você tem uma curva que pode estar em 3D ou em 2D. Por exemplo, essa elipse aqui, ela está em 2 dimensões. Mas se você considerar essa curva, por exemplo, ela está no espaço, é uma curva que está no espaço. Finge que isso aqui é uma semi-elipse que está no espaço. Essas curvas no espaço são representadas por funções vetoriais. Então a gente tem que saber parametrizar essa curva. Parametrizar, esse nome vem de parâmetro. Basicamente, você vai escolher um parâmetro, nesse caso aqui, o parâmetro é t, mas você pode escolher θ, você escolhe a letra que você quiser. A gente tinha duas variáveis, x e y, né? Porque toda elipse é representada por x2 sobre A2 mais y2 sobre B2. Uma elipse na origem, né? Um exemplo mais simplificado aqui. Essa é a equação da circunferência usando x e y. Mas, para você passar em cálculo primeiro, você tem que saber parametrizar a elipse. Ou seja, transformar a elipse que tem duas variáveis e a gente vai transformar isso para um parâmetro só. Vai colocar todo mundo em função de um parâmetro. Bom, tem como demonstrar essa forma, mas eu não vou fazer isso nessa live, não. Põe aqui nos comentários se você quiser que eu demonstre a parametrização da elipse. Aqui eu quero focar mais na prática, tá? Sempre que aparecer uma elipse desse tipo aqui, com o centro na origem, a parametrização vai ser o seguinte. X vai ser o eixo maior, o número que está aqui embaixo do x, vezes o cosseno de t. E o y vai ser o número que está aqui embaixo do y, vezes seno de t. O que significa esse A e B? O A é o eixo o eixo paralelo ao eixo x, entendeu? É o eixo, esse eixo aqui a gente chama de eixo maior da elipse, né? Que é o 2A. O A é a metade do eixo maior, entendeu? Esse A aqui é que você vai colocar na parametrização. Fica A cosseno de t. E o B, você vai pensar aqui no eixo menor. Você tem aqui 2B, que é o eixo menor. É o eixo, esse tamanho aqui do eixo menor da elipse. O B é a metade do eixo menor. O B é esse pedaço aqui. Esse B é o que você vai colocar aqui. Fica B vezes seno de θ. Tudo bem? Essa é a parametrização da elipse. Então, vamos supor que cai uma elipse desse tipo aqui. Ó. Você tem x2 sobre 25, y2 sobre 16. O A é 5, o B é 4. Pronto, você conseguiu parametrizar a elipse em função de t. Agora, você tem que escolher a variação do parâmetro t. Vamos supor que a gente queira percorrer uma elipse só. O t ele vai variar de 0 até 2π. Se o t for 0, vai ficar cosseno de 0, que é 1, seno de 0, que é igual a 0. Então, você tem um ponto A0, que é esse aqui. Ó. Se o t for π sobre 2, aí você começa a deslocar. Π sobre do cosseno de π sobre 2 é 0. Então, o x é 0. E o seno de π sobre 2 é b. Então, quando o t for π sobre 2, você vai chegar nesse ponto aqui de cima. Ou seja, você está saindo desse ponto roxo, é o t igual a 0. Depois, t igual a π sobre 2, você chega aqui, nesse segundo ponto. Se o t for igual a π, você vai chegar nesse ponto aqui. Ó. E assim por diante. Se eu pego de 0 até 2π, eu estou varrendo uma elipse completa. Agora, se o enunciado falar que você quer que a partícula vai percorrer duas elipses,
Aí o t vai variar de 0 até 4π. Vamos supor que a curva vai percorrer a metade de uma elipse. Então vai ser de 0 até π. Então, como eu já expliquei, o sentido aqui na parametrização, em integrais de linha, é importante. Muita gente esquece do sentido e erra a questão. Não passa em cálculo de primeira por causa de um pequeno detalhe. Então, fechou. Esse sentido aqui é o anti-horário. E se fosse no sentido horário? Ou seja, você quer percorrer a elipse no sentido horário. Qual é a diferença? X cosseno, o y é seno, certo? Se for no sentido horário, você troca. O seno fica no x, o cosseno no y. Só isso. Então, vamos supor que o t seja 0. Se o t for 0, seno de 0 é 0, e o cosseno de 0 é 1. Então, agora, o primeiro ponto vai ser esse aqui, ó. É o x0b. Esse aqui é o ponto 1. Se o t for π sobre 2, aí, se o t for π sobre 2, seno de π sobre 2 vai dar 1, então fica A, e o cosseno de π sobre 2 dá 0. Então, esse é o segundo ponto. Ó. O primeiro ponto é esse, e o segundo ponto é esse. Quando você troca o seno com o cosseno, você muda o sentido. Sacou? Então, muito cuidado. O enunciado pode estar pendido no sentido horário ou no sentido anti-horário. Isso muda tudo, tá? Muita atenção com isso. Então, fechou o domínio aqui, né? É o t variando de 0 até 2π, porque eu estou supondo que eu vou percorrer a elipse uma vez só. Se o enunciado fala, por exemplo, que você vai percorrer a elipse 6 vezes, aí muito aluno coloca de 0 até 2π e não passa em cálculo de primeira. Por quê? Detalhe, olha só. 0 a 2π, você vai percorrer uma elipse só. A elipse, o ponto vai sair daqui, vai percorrer a elipse e vai parar aqui. Pronto. Se ele percorreu 2 elipses, ele vai fazer o mesmo trajeto aqui. Percorreu 3 elipses, ele vai fazer o mesmo trajeto e vai parar aqui. Entendeu? É a mesma curva. Mas, se ela percorreu 3 vezes, ela deslocou uma distância maior. Entendeu? Aqui o sentido faz diferença. Então, muito cuidado com essa pegadinha aí nos exercícios. Então, fechou? Essa é a parametrização de uma elipse. Por exemplo, escreva a elipse na forma parametrizada, x2 sobre 100, y2 sobre, sei lá, 121. O que está no x é 10, o que está no y é 11. Entendeu? Isso aqui você já parametrizou no sentido horário. Se for horário, o x é seno e y é cosseno. Se for anti-horário, o x é cosseno e o y é seno. Ou você decora, ou você substitui, né, o t igual a 0, o t igual a π sobre 2 e confere isso na hora. Isso aqui é o que a gente chama de função vetorial. Você também pode escrever assim: a cosseno de t, vírgula, b seno de t. Você pode colocar no formato XY, entendeu? Aqui você tem o x igual a uma função de t e aqui o y igual a uma função de t. Então tem várias formas de representar uma função vetorial. Pode vir no formato de sistema, pode vir no formato de parênteses, pode vir no formato IJK. Enfim, para você passar em cálculo primeiro, você tem que conhecer as diferentes formas de representar uma função vetorial e, com certeza, na sua prova vai cair limites derivados integrais de funções vetoriais.